Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, boa noite professora Laílsa, bastante ex-alunos, alunos. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo o som? Então hoje nós vamos discutir um documentário juntamente com a professora Ariana Costa. Feministas, o que elas estavam pensando? Então um tema bem pertinente para gente. E eu gostaria muito da participação de vocês também, né? Só aguardando a professora Ariana. É um tema bastante vocacionado, né? Muito necessário nos dias atuais, em que nós temos aí muitas mortes de mulheres, né? Pelo fato de serem mulheres. Então a gente vai agora com a professora Ariana. Ela já entrou. Só aguardando a conexão. Olá, professora Ariana, tudo Oi, bom? boa noite, tudo bem? Boa noite. Vou chamar você de Ari, pode ser? Pode chamar, é assim que as pessoas mais próximas me chamam. Laílsa já me chama assim, eu gosto do meu apelido, não tem problema. Ah, então tá bom. Então hoje a gente vai discutir, né, um tema aí, antes de você entrar, eu já tinha feito uma introdução, um tema bastante necessário, né? Essa luta por direitos iguais, né? Então você vai poder falar com muito mais propriedade que eu, né? Pelo fato de estar estudando e tudo mais, a sua pesquisa, subir uma historiadora, né, gente? Então é muito interessante isso. Então eu vou aqui ler, né, o seu currículo, como vinha fazendo com os outros. Professora Ariana Costa, ou Ariana Lima Costa, né? Nome completo, graduada em História pela Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em História pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente professora adjunta da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e coordenadora diária do PIBID e História da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Se tiver alguma coisa errada, você pode me corrigir. Tá Tudo certíssimo. tranquilo? Então vamos lá, né? Eu disse para ela antes que ela fecha o nosso primeiro módulo, depois no finalzinho, né? Se der tempo, eu vou explicar um pouco sobre isso. Então ela fecha com as 10 lives e fecha com chave de ouro, porque os dois últimos filmes falavam justamente sobre as mulheres, que é o Dama do Lotação, a Dama do Lotação, né? E a Mulher de Todos. Então, encarar essa mulher um pouco mais, digamos, dona de si, né? Aquela que não tem medo dos dizeres da sociedade, por exemplo, né? Então, acho que a live de hoje ela fecha muito bem esse primeiro módulo, porque a gente vem discutindo isso há algum tempo nas outras, né? Mulher negra e tudo mais. Então, para a gente começar, Ari, vamos lá. O que é ser feminista? Eita! Tá todo mundo. O som tá bom? Essa distância do celular, para mim, tá todo mundo ouvindo? Você tá me ouvindo, Beatriz? Eu estou ouvindo tranquilamente. Tá, ok. Eu queria dar boa noite a todo mundo que está nos assistindo, agradecer o convite por intermédio da Laílsa, que foi minha companheira no PIBID aqui na UERN. Agradecer a você, Bia, por me receber. Já vi que tem um bocado de amigo também entrando aqui, me prestigiando. Sim, Parabenizar você por manter esse projeto, mesmo nesse período de pandemia, para aqueles que insistem em desvalorizar o valor da universidade pública, que dizem que a gente está fazendo balbúrdia, né? A gente está mostrando para essas pessoas que nesses momentos de crise é a universidade também que está capitaneando as iniciativas, tanto para fazer com que a gente saia do coronavírus com vacinas, com pesquisas que precisam mapear as comunidades, como com pessoas como nós, que somos das humanidades, né? E que também servimos para convidar a sociedade a refletir justamente sobre tudo isso que está acontecendo.
Então, dá uma salva de palmas para a Universidade Pública Brasileira, né? Para nós que estamos aqui trabalhando, para os nossos alunos, amigos e amigas que estão aqui assistindo essa live em plena segunda-feira à noite. E aí eu queria só começar com essas palavras de aclamação, porque a gente merece. Com certeza, com certeza. E eu acho legal, por exemplo, estarmos eu e você aqui, né, em plena segunda-feira à noite, porque talvez isso reflita um pouco do que a gente pode começar a discutir que é feminista, né? Então, estamos nós duas aqui liderando projetos de extensão, projetos de pesquisa, sendo donas das nossas vidas, bem ou mal, né? Porque a gente mesma está podendo colocar nossos nomes como coordenadoras de projetos como esse, mas eu tenho certeza que, ao mesmo tempo, a gente está precisando dar conta de se o jantar já está encaminhado, se a pia de louça vai dormir ou não vai dormir suja, né? Então, tudo isso é reflexo das formas que a gente tem de estar no mundo contemporâneo, as formas que nós mulheres temos também de estar no mundo contemporâneo. Hoje em dia, as lutas que nos atravessam são de diferentes espectros, especialmente para as mulheres. Mas isso não significa que elas não digam respeito aos homens também, né? No mundo contemporâneo, a gente tem precisado lidar com triplas jornadas, principalmente. Então, é o direito ao trabalho e a igualdade no trabalho fora de casa, ou trabalho fora de casa que a gente está fazendo dentro de casa, mas que também muitas vezes concorre com o trabalho não remunerado que a gente faz dentro de casa. O trabalho de cuidados domésticos, o trabalho afetivo, o trabalho de reprodução, esse, ao longo da nossa trajetória, pelo menos na civilização ocidental, ele não é considerado trabalho e muito menos tem sido remunerado. Vide, por exemplo, as lutas que a gente precisou entabular para a remuneração do trabalho das empregadoras domésticas, porque não enxergávamos esse tipo de trabalho como sendo digno de ser regularizado, com carteira assinada e por aí vai. E essas são ocupações que são ocupadas, me desculpem a redundância, principalmente por mulheres. E aí foi só, acho que foi no governo FHC ainda, né, que a gente conseguiu Sim. regularizar os direitos das empregadas domésticas. Então, hoje em dia, a gente tem questões relacionadas a trabalho, temos questões relacionadas à sexualidade, à orientação sexual, à identidade de gênero, né? Temos também questões relacionadas a discussões sobre raça, discriminação racial, racismo estrutural. Então, ser feminista hoje é um prato cheio de trabalho a fazer. Infelizmente, por um lado, felizmente por outro, porque isso significa que a gente consegue estabelecer alianças mais amplas entre nós. A gente precisa dialogar mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres cis, mulheres trans, mulheres brancas, não brancas, negras, indígenas, mulheres que trabalham fora, mulheres que não trabalham fora. Isso significa que a frente é mais ampla, né? Mas a batalha Sim. ainda é dura, infelizmente. Em tempos de crise, vários intelectuais já disseram isso. Mas que todo mundo lembra mais é a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa francesa. Eu acho que ela é conhecida de todo mundo por causa do Sim. livro Segundo Sexo, que Sim. fala aquela célebre frase, né? Que a gente não nasce mulher, a gente se torna. E aí, uma das outras frases famosas da Simone de Beauvoir, mas que muitas outras mulheres sentem isso, não precisam da Simone de Beauvoir para ter publicado isso, é de dizer que, no período de crise, os primeiros direitos a serem retirados são os direitos das minorias, dentre elas as mulheres. Não é à Exato. toa que, em época de coronavírus, em época de pandemia, de crise econômica, a gente está vendo o aumento dos índices de violência doméstica, né? O aumento da sobrecarga de trabalho. Há artigos já publicados que indicam que mulheres acadêmicas, por exemplo, elas estão submetendo menos artigos, menos pesquisas para serem publicadas, porque a gente geralmente tem que dar conta dos cuidados domésticos e dos cuidados do trabalho. 86% dos nossos profissionais de saúde são mulheres, a maioria deles na enfermagem. E são Sim. essas pessoas que estão na linha de frente na luta contra o Covid.
né? A maior parte das pessoas que cuidam de idosos também são mulheres. Se eu não me engano, essa taxa aí está em 51, 52%. Então, somos, então, em geral, o grupo que está mais exposto, que está mais vulnerável à pandemia, tanto ao vírus, quanto às políticas públicas desastrosas que têm sido entabuladas no nosso país ultimamente. Então, Bom, respirando um pouquinho, ser feminista hoje é isso. bom, e Brigar assim, a contra gente isso. vê, exato, essa luta por uma igualdade, né? E assim, quem assistiu o documentário, né, a gente percebeu ali vários depoimentos, né? São depoimentos que você pensa, fala assim, bom, isso aconteceu comigo já, né? Em algum momento a gente já sofreu, né? Digamos ali, preconceito por ser mulher, ou foi barrada em algum estabelecimento ou alguma atividade pelo fato de ser mulher. E aí vem uma segunda provocação que eu lhe faço, né, para a gente poder discutir mais. Por que que essa palavra, quando você fala assim, eu sou feminista ou fulano é feminista, ela causa tanto desconforto, né? Em algum dos depoimentos lá, a mulher estava dizendo que ela foi para uma fila de banco, estava comentando sobre isso, e aí um rapaz se incomodou demais. Aí ela fala sobre isso, ela diz esse desconforto. Então, por que que a sociedade ainda, né, depois de tantas lutas e de tantas conquistas, embora a gente tenha que conquistar mais, e isso é tão ruim, né? Parece que é uma coisa, a gente está brigando, tem que conquistar. Isso tinha que ser natural, né? Não ter que conquistar, tinha que ser natural, né? Você ocupar seu espaço. Mas por que que causa tanto desconforto essa palavra? Porque ainda vivemos numa sociedade patriarcal, infelizmente, né? Então, as imagens de controle que circulam, e aí eu retiro essa expressão, imagens de controle do trabalho da Patrícia Hill Collins, foram produzidas por uma sociedade patriarcal que domina as instâncias que produzem essas narrativas que são hegemônicas sobre nós, sobre homens, sobre mulheres brancas, mulheres negras. O movimento feminista, muito embora a gente possa afirmar que existiram experiências de mulheres antes do século XIX, reivindicando direitos, escrevendo sobre sua experiência e por aí vai, mas a gente costuma situar o início do movimento feminista organizado no final do século XIX. Muitas de nós já ouvimos falar nas sufragistas. Existem filmes sobre isso e tal. E aí foi sendo construída na mídia daquela época uma imagem pejorativa dessas mulheres. A forma que elas encontraram de chamar a atenção foi, de fato, partindo para, algumas vezes, a violência física, né? Quebrando as vidraças, quebrando janelas, fazendo protestos contra isso. Então, elas rompiam com a imagem prévia já de controle para mulheres brancas, né? Uma imagem que nos associava com docilidade, com submissão. Então, quando uma mulher reivindica os seus direitos, quando ela se autoafirma, quando ela é assertiva e quando ela vai contra aquilo que dizem a ela, o que ela deve fazer, ela é taxada como as mulheres negras, geralmente como a mulher negra raivosa. Eu estou generalizando, tá certo? Isso Sim, não significa que essas imagens elas não se interpenetrem. As mulheres brancas ou mulheres em geral, que elas são chamadas de sapatão, termo por muito tempo extremamente pejorativo, que foi sim. utilizado com as nossas irmãs lésbicas. Então, é pelo fato da gente ir contra o que era esperado que fosse o nosso comportamento, de mulheres que dizem sim, e é legal uma parte no documentário que a Jane Fonda, a da Grace and Frank, ela diz, né? Imaginem, é a Jane Fonda, que hoje está com 80 anos, né? E aí ela diz: olha, eu só descobri que a palavra não é uma frase completa 10 anos atrás, né? Ou seja, a gente sente a necessidade de, quando diz não, precisar se justificar, não ferir os sentimentos das pessoas. Olha, tá tudo bem com você, e o povo tá se lixando para como é que a gente se sente, se a gente está indignada, porque a gente está fugindo do estereótipo, e isso é muito incorporado ainda na gente, né? Então é por isso que muitas vezes
a gente é taxada de tantas coisas negativas, de que odiamos homem, por aí vai. Isso também é fruto, Beatriz, eu vou falando qualquer coisa, você me corta, viu? Sim, Isso também sim, é fruto um pouco da trajetória do feminismo. Porque ao longo do tempo, especialmente na segunda onda, aquelas mulheres, as mulheres mais velhas que prestaram depoimento, que foram fotografadas, né, e prestaram depoimento no documentário, elas pertencem ao que a gente costuma chamar de segunda onda do feminismo. A primeira onda do feminismo é a das sufragistas. Na Europa, nos Estados Unidos, isso foi ali no final do século XIX. No Brasil, a gente costuma situar esse movimento no início do século XX, 1910, 1912, 1928. A 1928 a gente tem o primeiro voto feminino, aqui no Rio Grande do Norte, com a Celina Guimarães e a primeira prefeita eleita, Alzira Soriano, e o voto, de fato, é extensivo a todas as mulheres brancas, né, casadas ou viúvas e solteiras com renda própria, em 1932. Então, essa é uma primeira onda que costuma ser associada à reivindicação por direitos políticos. Direito ao voto, direito a se candidatar a cargos públicos. A segunda onda, que é aquela geração que é retratada no documentário, essa é uma geração que vai vir no pós-guerra, ela é a geração baby boomer, porque são de pessoas nascidas durante a Segunda Guerra, que os soldados voltaram, as pessoas estavam contentes, né? Foram celebrar a sua felicidade, e aí teve uma explosão de nascimentos logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, aquelas mulheres são dessa geração baby boomer, de uma geração pós-Segunda Guerra que começou a valorizar a juventude. Então, por exemplo, a experiência da Segunda Guerra Mundial fez com que as pessoas começassem a questionar aquele mundo que tinha sido dominado, que tinha sido regido por pessoas mais velhas. E elas disseram assim: olha, a forma como vocês conduziram as coisas levaram a gente a essa experiência terrível do Holocausto, do extermínio, do genocídio. Então, nós jovens, a gente quer reivindicar, a gente quer tomar as nossas vidas nas nossas mãos. Então, aquelas mulheres, elas vêm nesse contexto, né? Ali, elas estão junto. A mesma discussão que está sendo feita sobre os direitos das mulheres também está sendo feita sobre os direitos étnico-raciais. Então, a gente tem o Martin Luther King naquela época, os Panteras Negras, o Malcolm X, há essa explosão da juventude, né? Reivindicando para si suas próprias visões de mundo, seus próprios direitos. Então, necessariamente, isso traz uma discussão que foi preciso ser feita. O que a gente sim, quer? Quem nós somos? Quais são as nossas reivindicações? O que significa ser mulher? Essas pessoas estão se perguntando isso. E aí, nessa coisa de você precisar fazer essa discussão, então, necessariamente, a gente se pergunta, da mesma forma como a gente se coloca até hoje: ser mulher é ser igual ao homem? Ser mulher é odiar homem? Ser mulher, então eu preciso ser lésbica? As pessoas fazem essas perguntas porque a gente precisa se encontrar, né? exato. E aí já Infelizmente, vem. a forma. Perdão, só para Sim, concluir a frase. pode A concluir. forma, às vezes, como essas ideias circulam, hoje, em tempo de internet, a gente sabe isso muito bem. A forma, às vezes, como as ideias circulam, elas são simplificadas, né? Então, por isso que ficou essa ideia de que feministas odeiam homens, porque as pessoas viam a gente queimando sutiã, né? Queimando calcinha, não querendo usar salto alto, não querendo se depilar. E elas entendiam aquilo como necessariamente ódio aos homens, quando não. Não é ódio aos homens, é ódio ao que a sociedade patriarcal nos obriga a fazer, nos obriga a como nos comportarmos, a como controlar os nossos corpos. Né? Mas, Exato. como a gente não tem muito controle sobre o que a gente fala e como isso circula, acabou passando essa impressão de que a gente odeia. Mas não odeia, não, gente. Infelizmente, algumas de nós gostamos muito ainda. Essa relação até alguns depoimentos, né, do documentário eu achei bem interessante, né, quando ela realmente, né, as mulheres vão dizer, porque elas são um estigma, né, como se tivesse criado um estigma que feminista são aquelas que odeiam os homens, né, então se criou muito isso, talvez
por essa razão, né, e outras tantas, né, que os homens, quando ouvem a palavra feminista, já associam essa coisa de, não, elas me odeiam. E não é nada disso, né? A gente explica que não é nada disso. Mas também pode ser alguns mitos criados também pela sociedade, né? Como ali um dos depoimentos, agora não me recordo o nome da pessoa, que disse sobre o mito das Amazonas. E aí a gente, né, vai procurar um pouco saber sobre isso. E aí você volta ali na antiguidade, né? Em que era uma tribo que não aceitavam homens, se eles chegassem perto, elas matavam. E aí veio aqueles questionamentos, mas como que essa se procriou, né? Essa tribo de mulheres, né? Porque eu preciso ali daquele homem para poder conceber um bebê, por exemplo, né? Mas uma vez ao ano elas deixavam o homem entrar. E aí, né, depois veio para o Brasil, né, um dos historiadores, nesse mito das Amazonas, se encontrou uma tribo, né, indígena só de mulheres, né, e aí volta novamente essa história. Então, quer dizer, você cria estereótipos por meio dos Sim, mitos, por meio dos dizeres, sim, né? exatamente. Há estudos já, por exemplo, a própria autora que eu já citei aqui, cujo termo eu já utilizei, o Imagens de Controle. A Patricia Hill Collins, que é uma socióloga norte-americana, ela tem um livro chamado Pensamento Feminista Negro, e um dos capítulos dela é sobre essas imagens de controle. E aí ela fala, eu não vou lembrar exatamente qual é o termo exato que ela usa para cada uma das 3 imagens de controle que a sociedade patriarcal estadunidense, e a gente pode, de certa forma, trazer isso para a realidade brasileira, mas desde o século XVI, criou, né, a partir da experiência da escravidão, para as mulheres negras, que é a da mama, então aquela negra que é a empregada doméstica da casa, que cuida dos filhos, de todo mundo, abnegadamente, né? Infelizmente, a gente tem uma experiência terrível pernambucana, no Recife, acontecida semana passada, né? Em que a gente revê a reprodução dessas imagens. A mãe do menino Miguel falou muito certeiramente, né? Que ela cuidava dos filhos da patroa, mas a patroa não pôde cuidar 5 minutos do filho dela, do filho Miguel, né? Uma Então, tristeza isso. a Patrícia, ela cita a mama, a Jezebel, que é a negra sensual, que seduz os homens, que provoca a traição e o tesão dos homens, e a mãe escandalosa, que seria a mãe, perdão, que seria a mãe que depende de cupons de Bolsa Família e tal para defender os filhos. Outras imagens de controle também, por exemplo, uma leitura que eu indico muito é o Caliban e a Bruxa. Também eu acho que ela é socióloga, ela é uma cientista política, a Silvia Federici, que é italiana. E aí ela vai falar justamente sobre a criação dessa ideia de bruxa, de associar as mulheres a essa coisa mística, misteriosa, à bruxaria. Então a gente vê dizeres e ditados populares, e aí eu vou pedir para os comentários me ajudarem. Minha primeira live eu já estou aqui toda, né, interagindo. Fica à vontade. Tem ditados populares que dizem que a cabeça de mulher ninguém entende, mulher misteriosa, coisa da TPM, por aí vai. Isso, Isso foi criado, isso não é à toa, isso é datado. Então a Silvia Federici é ótima, porque ela vai fazer essa transição do feudalismo para o capitalismo, mas pensando a questão de gênero. Quando a gente estuda no ensino médio uma visão um pouco mais simplificada da teoria marxista, que fala das passagens do feudalismo para o capitalismo, que é o fortalecimento da burguesia, a industrialização, né? Que aí você tem as pessoas saindo do campo para irem para as fábricas. Não necessariamente Marx pautou o papel da mulher nessa transição. E a Silvia Federici, ela faz essa discussão, ela diz, olha, o capitalismo dependeu essencialmente do controle do corpo das mulheres. A cientificização dos nossos saberes, por exemplo, especialmente em relação à medicina, ela passou pela exclusão dos saberes das mulheres. Então, havia muitas mulheres que tinham saberes sobre ervas, sobre parto, sobre aborto, né?
para ajudar nas nossas cólicas, na nossa menstruação e por aí vai. E esses saberes foram progressivamente retirados delas, foram dominados por uma sociedade que se urbanizava, que levava esses saberes para a instituição médica. Então, a gente passou a parir em hospitais, a gente passou a morrer em hospitais, porque antes a gente fazia isso em casa, né? Na sim. companhia dos nossos familiares. A partir do século XIX, a gente faz isso nos hospitais, a gente na Europa principalmente, né? Faz isso nos hospitais. Então, criam-se círculos, criam-se campos acadêmicos a partir do domínio sobre esses saberes. Como os saberes das mulheres foram relegados, eles passam para a categoria de mistério, eles passam para a categoria de bruxaria, de feitiço, de Sim, encantamento. Então, é por sim, isso que você tem a tal da caça às bruxas, porque os saberes que exato. essas mulheres possuíam, eles eram considerados incompreensíveis, fora do domínio da compreensão da sociedade patriarcal. E aquilo que a gente não compreende, a gente costuma rechaçar, né? A gente costuma condenar, infelizmente. E aí é por isso que esses saberes eles foram transformados então nessa coisa tão misteriosa, e por isso que o povo diz que mulher ninguém entende, mulher é de lua, é de Veneta e por aí vai. Mas nós somos regidas por hormônios tanto quanto os homens, né? Quando dizem que a gente precisa se vestir de uma determinada forma, não pode usar saia curta, porque senão o homem Ser estuprado. vai nos atacar. Que hormônio é esse que deixa esse homem desgovernado e que ele não pode se segurar para nos atacar? Esse Exato. hormônio ninguém critica, né? É, só as mulheres. Você sabe que esses saberes, né? Saberes das mulheres é bem interessante. Quando você coloca das caças bruxas, né, gente? E aí a gente elenca uma série de mulheres, né, que foram atacadas. Por exemplo, o teatro eu vou falar um pouco do teatro do Hermílio Barba Filho, né? Não posso deixar de Ótimo, falar uma dele, conversa interdisciplinar. Vamos né? lá. Porque ele tem o texto teatral chamado a Donzela Joana, e aí ele resgata o mito da Joana d'Arc. E em um dos momentos, né, quando ela vai para poder tirar, guerrear ali em Pernambuco, né, que ele transporta o mito para Pernambuco, alguns dos inquisidores começam a falar assim com ela: ah, mas você é mulher, você está vestida de homem. Mas por que você? Isso é um pecado, você está vestida de homem. Por que você está falando o nome de Deus em vão? Você é mulher. Então, ali tem umas 3 ou 4 páginas da sentença de Joana, justamente falando por conta desses saberes, os saberes que Joana estava trazendo para poder libertar Pernambuco, e os inquisidores, né, a igreja em si, criticando e a condenando. Então isso é muito forte, né? E a Uhum. gente vê na história, por exemplo, na Joana d'Arc mesmo, essa coisa da donzela que vai à guerra, que vai atrás dos seus direitos, e aí a gente se vê nisso, né? Nós todos os dias vamos à guerra, Sim, atrás mas dos nossos direitos. sim, mas conseguimos avançar um pouco nisso. Por exemplo, a partir dessa segunda onda, dessa galera da segunda onda do feminismo, especialmente a filosofia, me perdoe, e aí a gente tem uma filósofa chamada Judith Butler, que fala sobre essa questão das imagens, né, da performatividade. Gênero, ele seria uma performance. Então, os estudos culturais, a partir da década de 60, eles nos ajudaram a compreender que as nossas identidades, elas não são essencializadas. Tipo, eu não nasço mulher, eu não nasço nordestina, eu não nasço negra, ou eu não nasço branco, ou eu não nasço indígena. Essas identidades, elas são constituídas através das nossas relações. E a Judith Butler, então, ela nos ajuda, ela ajuda inclusive a galera da teoria queer, que aí já é um passo a mais, além da Sim, discussão de mulheres, para a discussão de gênero, porque aí você inclui a galera trans, né? Inclui mulher, inclui homem, por aí vai. Então, ela vai dizer que o gênero, a identidade de gênero, ela está contida nos nossos gestos, na nossa performance em sociedade. Isso, por exemplo, é o que me permite pensar mulheres e homens trans.
Porque a minha identidade de gênero ela não está necessariamente ligada à genitália com a qual eu nasci, mas ela está ligada à forma como eu me coloco nesse mundo, a forma como eu sou lida. Muitas vezes a forma como nós somos lidos e lidas, ela é opressiva e ela não condiz com a própria forma como eu me leio e como eu me considero nesse mundo. Então, por isso que há tanta expectativa, há tanta cristalização em torno dos nossos comportamentos, da questão do donzela. Por exemplo, o 8 de março é uma data muito complexa para mim. Eu entendo a importância, mas todo ano eu posto na minha única rede social que sobrou hoje, que é o Instagram, porque depois das eleições de 2018 eu saí do Facebook. Eu posto uma imagem que é inclusive foto de um grupo meu com as minhas orientadas, que é uma freira lendo uma Bíblia, fumando um cigarro, dando dedo. Por quê? Porque assim, é o rompimento de tudo quanto é tipo de estereótipo possível. 8 de março, Sim. inclusive, nossos queridos amigos homens, né? Porque o patriarcado ele atinge a todos, homens de direita, homens de esquerda, todo mundo está sujeito a isso, mulheres também. Nós reproduzimos determinadas imagens, homens acham que estão nos homenageando e aí começam a reproduzir imagens de que mulher de força, mulher guerreira. Eu estava outro dia, nesse ano, eu estava num grupo que aí a gente recebeu um meme de uma mulher pisando na cabeça do homem, dizendo: vamos ali para a rua, para a manifestação, toda paramentada de guerra e tal, e o homem dizendo: ai, amor, mas eu achava que a gente ia para o shopping center. Então vejam que, mesmo na tentativa de se desconstruir ou na tentativa de achar que está reivindicando, por exemplo, está afirmando o papel de batalha das mulheres, nós ainda somos enquadradas dentro dessas imagens de controle. Mulher batalhadora, mulher guerreira, precisa estar associada a uma imagem a uma imagem masculina, que é a imagem da mulher paramentada para a guerra. Eu não posso, ou é muito estranho, por exemplo, eu me vestir com o salto mais alto que eu posso, com o batom mais vermelho que eu tenha, fazer o que eu quero no meu cabelo, usar a sainha que eu quiser, botar meus peitões para fora e ir para a manifestação e as pessoas acharem que eu não sou uma patricinha fútil, né? Então, é muito Exatamente. complicado, é muito complicado. A criação desses estereótipos, né? Em um dos depoimentos, falou-se muito sobre a economia doméstica, né? E ali a gente vê a grande reprodução desses estereótipos, ou seja, como lavar bem uma louça, como trocar o seu bebê de forma mais delicada, né? E aí a gente entra numa série de questões, por exemplo, a romantização da amamentação, da gravidez, né? Então, vou amamentar meu filho, estou sorrindo, mas não sabe como aquilo dói. Eu não sou mãe, mas eu escuto depoimentos de mulheres que dizem que ao amamentar o seu filho, o seu peito dói. Sim. É algo assim muito terrível até se acostumar e tudo mais. Então é isso que você coloca mesmo, né? A sociedade ela cria estereótipos, né, da mulher perfeita, guerreira, delicada, aquela que não pode sentir raiva, é um dos depoimentos também que eu achei bem interessante. Eu senti raiva. Não, não pode sentir raiva, você é uma mulher, você não pode falar palavrão, não é? A gente escuta isso, você é mulher, mulher, fecha as pernas, né? Tem uma pesquisadora no Paraná, que é Eliane Maio, que ela fala muito sobre a sexualidade, né? E o doutorado dela, ela escreveu o nome da coisa, e aí ela colocou vários nomes, né, para a vagina, ou a vulva. E aí, numa das palestras que eu fui dela, bem interessante, que ela coloca assim, bom, quando nasce um menino, né, o pai fala, pode pegar no saco, abre as pernas mesmo. E a menina não. A menina, ela está sentada de uma forma mais relaxada, a mãe diz, fecha as pernas, isso é feio. Não passa esse batom, você é muito novinha ainda. E uma série de coisas que a gente ouve também na sociedade, na mídia, enfim. São alguns discursos e alguns discursos que eu vi ali nesses depoimentos.
Sim. E eu acho importante a gente pautar isso, né? Trazer isso à baila, trazer isso a público, porque esses temas como o cotidiano, a vida doméstica, a vida íntima, a vida privada, e o fato da gente ouvir isso através de falas de pessoas, isso também não é normal. Não é normal, peraí, perdão, deixa eu me corrigir. Isso não é natural, isso também tem um Isso. tempo, uma historicidade. Por exemplo, na história, nem sempre a gente escreveu história a partir das falas de pessoas comuns como eu e você. Aquele documentário, por exemplo, ele só é possível porque na sociedade de hoje a gente entende que falas de indivíduos normais, ordinários, comuns, elas são dignas de serem ouvidas. Por exemplo, mais ou menos até o século XX, até o início do século XX, na história, a gente escrevia nossas narrativas historiográficas principalmente a partir de documentos escritos. A gente achava que a história ela era para ser feita a partir do relato das instituições, das guerras. É o que a gente chama de uma história diplomática, uma história que é institucional, uma história que é beligerante, né? Porque ela é praticamente o nexo causal dessa narrativa é a sucessão de estados, né? De organizações de estados nacionais a partir aí do século XVIII. Então, é só com, inclusive, todo esse contexto que é produzido, que é trabalhado no documentário, que a gente cogita a possibilidade de que outras vozes e, portanto, outros documentos, outros materiais também têm legitimidade para falar sobre a experiência das pessoas. Porque, por exemplo, se eu quero falar, se eu sei que as mulheres elas não ocupavam necessariamente os lugares de poder principais, porque a gente sabe que a gente ocupa as bordas, a gente ocupa os desvios, né? Então, justamente, se eu quero trabalhar a borda, se eu quero trabalhar a margem, os desvios, que tipo de rastro, que tipo de indício eu vou atrás? Que tipo de material essas mulheres produziam? Porque não eram elas que produziam as atas de sessões da Câmara, sessões do Senado, por exemplo, documentos diplomáticos, né? E esse interesse ele só consegue pressão, ele só consegue legitimidade para existir, porque também esses sujeitos eles estão ocupando novos lugares. Essa geração das baby boomer depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente está fazendo pressão para entrar na universidade de uma forma mais amplificada do que antes das guerras, né? Porque as guerras elas modificaram um pouco a lógica da produção econômica dos países envolvidos. Como os homens foram deslocados para a guerra, as mulheres ocuparam os postos de trabalho que ficaram nos países, porque a gente precisava continuar produzindo, seja armamento e munição para esses países, seja têxteis, outros commodities para as nações que ficavam. Então, quando a gente tem esse gostinho, experimenta o sabor, né, desse trabalho de uma forma mais amplificada, a gente também não quer recuar. E aí Com é pelo certeza. fato da gente ter acessado esses novos postos, então de ter mais pessoas ocupando esses lugares, que a possibilidade de que esses temas se transformassem em pauta, ela existiu. Né? Então, é por isso que é possível a gente hoje levar a sério depoimentos como dessas mulheres, como os nossos, como fontes, por exemplo, para a história, para eu compreender essas outras instâncias da nossa vida doméstica, da nossa vida cotidiana, como sendo instâncias que também interferem no curso da história. Como, por exemplo, é o trabalho da Silva Federici, que eu já citei aqui, o Caliban e a Bruxa, sobre esse trabalho de reprodução social das mulheres, que não é remunerado e que contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo. Como o trabalho da Patrícia Hill Collins, né, que a gente discutiu no grupo Feminismos em Debate, que é um grupo que eu tenho com mais duas colegas fantásticas. Posso fazer uma pequena divulgação Já, aqui já do comecei a grupo? seguir o grupo, viu? Pode fazer, fica à vontade. Já A comecei a gente tem seguir.
página no Instagram chamada Feminismos em Debate. Somos eu, que sou professora do Departamento de História da UERN, a professora Lívia Barbosa, que está no IFCE de Pau dos Ferros, que praticamente uma triangulação, né, Beatriz? E professora Maiara Juliana, que é da Escola Agrícola de Jundiaí, da UFRN. Mensalmente, a gente faz um debate pelo Google Meet. Mês passado foi o da Patrícia Hill Collins sobre pensamento feminista negro. Esse sábado agora vai ser da Lélia Gonzalez, uma intelectual feminista importantíssima para nós, uma das fundadoras do movimento negro unificado no Brasil. E a gente vai discutir o conceito dela de americanidade. Então sigam a nossa página Feminismos em Debate, mandem e-mail no nosso direct, que aí a gente inclui vocês no Google Classroom e aí divulga o texto e o link para o debate, mas estão todas convidadas. E Ai, convidadas, porque é ótimo. lugar para os meninos também Sim, falarem. também, principalmente para aprender, né? Pois é. E E aí, quando assim, você fala sobre, perdão, só para encerrar, sim, quando sim, você fala, por exemplo, da coisa da economia doméstica e tal, isso. é, então, a gente precisa entender como, por exemplo, isso também é um objeto de pesquisa da história, né? É de que dentro da história da educação, a gente tem trajetos, percursos diferentes para meninos e meninas. Como a escola é um modelo de formação, de aculturação em massa, né? Então, eu estou formando ali em massa grupos de 30, 50 pessoas por vez de reprodução desses modelos hegemônicos que a gente tem na sociedade. Sobre isso, eu recomendo uma leitura que não necessariamente trata de gênero, mas sobre essa questão da reprodução na escola, que você deve conhecer, Beatriz, que é o livro do Pierre Bourdieu e do Passeron, que chama A Reprodução, que é sobre Sim, como sim. a escola ela trabalha, ela funciona para reproduzir esses valores dominantes. Bom, tem uma parte do documentário que eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito. Em determinado momento, houve ali um conflito entre as mulheres brancas e as mulheres negras, que uma delas disse: Olha, vocês estão segregando, porque a gente quer falar sobre a mulher negra e vocês querem jogar no contexto geral, né? Como que é essa luta, a mulher e a mulher negra? Tá. Essa é uma luta que ela não é dali daquele momento, ela não é só de hoje, ela vem desde a origem desse movimento feminista organizado, especialmente da época das sufragistas, como a gente já tinha historiado aqui um pouquinho mais cedo. Então, Sim, assim, a primeira grande pauta sobre a qual mulheres se organizaram, politicamente falando, na contemporaneidade foi essa. Como eu falei, isso não significa que outros movimentos de mulheres não aconteceram. Basta ler, por exemplo, Michelle Perrault, um livro chamado Os Excluídos da História, para a gente ver como mulheres faziam revoltas por pão, contra o preço, estou travando a língua, contra o preço dos aluguéis, por exemplo, na França. Histórias no Brasil também, da Mary Del Priori também, ela fala de questões de que mulheres pautaram, mas vamos falar da contemporaneidade. Então, a primeira grande pauta que a gente tem de mulheres organizadas é pelo sufrágio feminino. Bom, é de se supor que as pessoas que capitaneavam essa discussão eram pessoas que tiveram acesso a algum grau de instrução, a algum grau de acesso à informação. E isso quem faziam eram mulheres brancas, esposas de homens de homens brancos, né, homens da sociedade. Só que temos vários registros também de que a questão racial já estava sendo colocada nesse momento. E é engraçado como a gente sempre precisou trabalhar com essa questão da hierarquia das opressões, né? Porque, por exemplo, quando a gente trabalha a Revolução Soviética, os comunistas e tal, a gente vê que no início ali da Revolução e no início da instalação do regime soviético, a pauta classista era pensada junto com a pauta feminista. Então, o Estado soviético ele implantou creches comunitárias, pensou em lavanderias comunitárias, restaurantes comunitários, porque ele entendia que as mulheres elas também precisavam ser libertadas
dos grilhões, digamos assim, da maternidade, para elas poderem serem inseridas no mercado de trabalho soviético. Então, a gente tem, por exemplo, essa discussão classe-gênero. Só que, infelizmente, depois, mais para frente, com o regime, quando Stalin assumiu o poder, a gente tem uma regressão nessa conquista de direitos. As mulheres soviéticas podiam abortar, podiam divorciar, podiam votar, enfim. Foi realmente um Estado pioneiro nesse sentido. O mesmo acontece com a questão, a mesma ambiguidade, a mesma dualidade acontece com a pauta gênero e raça. Então, muito embora a gente estivesse fazendo uma reivindicação política de conquista de direitos, quem estava capitaneando essa batalha, se organizando em movimentos, podendo viajar para conferências, para convenções em outros estados, em outros países, eram majoritariamente mulheres brancas. Mas, desde essa época, a gente tem já falas de mulheres negras dizendo que a questão delas também precisava ser pautada. E as pautas das mulheres negras já eram diferentes, então. Mulheres negras sempre trabalharam fora de casa, né? Sim. Elas eram empregadas domésticas nas casas das sinhazinhas, das mulheres brancas. Então, por exemplo, para elas não era só uma questão de voto, mas era já uma questão de condições de trabalho, de maternidade. Então, tem um poema fantástico da Sojourner Truth, que é uma mulher negra norte-americana. Eu não vou me lembrar de cabeça o ano, mas é 1800 e lá vai bolinha. E o título do poema é E Eu Não Sou Uma Mulher, que inclusive eu acho que foi a Maya Angelou, eu não sei se foi a Maya Angelou, alguém me ajuda no comentário, que escreveu um livro com esse título. E aí ela vai dizer, meu amigo, se fosse nos tempos de hoje, meu amigo, eu também sou mulher, eu não estou por uma casa carregando o mesmo peso que você carrega, eu estou aqui, eu também tenho direitos, né? Como mulher negra, por que você não me considera uma mulher? Porque as mulheres brancas, grosso modo, precisavam construir alianças para conseguir o direito político ao voto. Então, elas, muitas vezes, as alianças que elas faziam eram dando prioridade à solidariedade branca e deixando de lado a conquista do voto das negras. Aqui estão dizendo que foi a Bell Hooks que intitulou o livro assim. Bom, então, por exemplo, essa já é uma demanda das mulheres negras já há algum tempo, não é de hoje, infelizmente. Sim, né? sim. Isso passa por aquela segunda onda que você comentou no documentário, e aí já entram questões ainda com mais ênfase de sexualidade, porque as mulheres brancas agora também estão pautando sua sexualidade. Mas a sexualidade para as mulheres negras, já é um problema há muito tempo, porque a gente sabe que as mulheres negras foram estupradas, serviram como útero para a reprodução de seres humanos para o sistema escravista, que elas eram propriedade dos seus senhores de engenho. Né? Então, por exemplo, enquanto que a mulher branca estava pautando a questão do aborto, a mulher negra e a indígena e a latino-americana estava pautando a questão da esterilização forçada. Sim. E naquele momento, como eu falei, a gente se pergunta qual é o movimento que a gente quer, quem que nós somos, qual é a nossa pauta. As pessoas estavam achando que elas precisavam ter uma confluência de interesses para que tivessem êxito. Definição de qual é a melhor estratégia, por exemplo, naquele momento. Domingo passado, a gente precisou fazer essa pergunta. Qual é a melhor estratégia para a gente enfrentar o fascismo ou enfrentar a pandemia? É ir para a rua, ficar em casa. Então, as pessoas fazem essas discussões nos seus coletivos. Bom, então naquela época a gente também precisou fazer essa discussão. Infelizmente, as mulheres negras, indígenas, latino-americanas, elas têm imigrantes, né? Elas têm sido minorias mesmo nesses espaços. A terceira e a quarta onda do feminismo, a terceira é ali na década de 80, e a quarta onda é essa nossa geração aí. Felizmente, as nossas alunas estão tendo acesso a essas discussões. Eu não sei se eu posso falar por você, Bia, mas para mim a formação feminista é uma formação tardia. Nem sempre eu tive acesso a essas discussões, né? Então é um aprendizado tardio. Então eu sou muito feliz em saber que minhas alunas e meus alunos estão sendo expostos a essa discussão
tão mais cedo do que eu, né? Então, por exemplo, a partir da década de 80 e da terceira e da quarta onda, que é essa quarta onda do ativismo digital, essas pautas elas estão cada vez mais conectadas, especialmente pela possibilidade de organização conceitual a partir da categoria interseccionalidade, que foi nomeada por uma intelectual negra também, a Kimberly Crenshaw, que eu acho que é da década de 80, e aí ela diz que, olha, e eu gosto, a Audre Lorde, é uma outra intelectual negra também, ela vai dizer, não existe hierarquia de opressão. Você sofre, não existe opressão pior que a outra. Elas todas precisam ser levadas em consideração. Então, eu preciso levar em consideração a experiência, por exemplo, da mulher negra, que dentro de todas essas intersecções é a que mais sofre. Por isso é que ela fala, quando uma mulher negra se movimenta, todo o sistema se movimenta com ela. Uhum. Por quê? Porque se essa mulher negra está bem, isso significa que toda a estrutura que estava acima dela foi reorganizada. A estrutura patriarcal, a estrutura racial e a estrutura classista. Então, é nesse sentido. Eu acho que é um assunto assim muito interessante. É um tema que eu vou trazer de novo, tá? Porque a gente está caminhando para o final, os últimos Não, 6 minutos. estou preocupada que eu não vou ter o que falar. Nossa, tem muito o que falar, mas vamos deixar para outro dia, porque senão vai derrubar a live aqui. Depois fica ruim para poder colocar no YouTube, sabe? Não tem... Então, assim, eu vou agradecer demais, né, a sua participação, né, por você ter aceitado esse convite. Agradecer a professora Laílsa que fez a ponte. Agradecer às suas alunas, né, e ao movimento aí, o Feminismo em Debate, em peso aqui. Aos alunos do projeto de extensão, ao pessoal que acompanha o Cineatro. Então, estou assim, muito, muito feliz por fechar, né, esse primeiro módulo. Lembrando, pessoal, que a gente vem de 10 lives, então quem perdeu as outras está ali no YouTube, está, né, gravadinho ali, serve como arquivo. Então a gente falou, né, desde o primeiro filme foi Ensaio sobre a Cegueira, depois O Poço, depois Queda Livre, Cara Gente Branca, Juana Inês, Odiados pela Nação, Morte em Veneza, Dama do Lotação, A Mulher de Todos, e fechamos agora com a Ariana, Feministas, o que elas estavam pensando. Então, fechamos esse bloco do primeiro módulo. Vai ter o e-book, tá? As análises desses filmes, desses documentários, a gente vai ter também, daqui para o final do ano, vamos ver. E aí a gente abre para um segundo módulo, que eu falo daqui a pouquinho. Então, muito obrigada. Obrigada, Beatriz, pelo convite, Laílsa, por ter feito a ponte. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Estou vendo um bocado de aluno, de gente aqui elogiando, de amigo, vizinho. A galera me prestigiando. Foi minha primeira live. Ótimo. Foi maravilhoso. Toda prosa. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez pela experiência de manter um projeto da Universidade Pública funcionando em plena pandemia. É muito necessário. Parabéns mesmo, Beatriz. Olha, e só funcionou porque vocês estão aqui, porque vocês aceitam o convite, né, se predispõem a vir falar comigo aqui. Então, é um tema que eu vou trazer, tá, pessoal? Então, a gente entra no segundo módulo, próximo módulo, vamos trazer 4 lives do mesmo tema. Então, o próximo tema vai ser a pandemia no espaço cinematográfico. Então, filmes que falam sobre pandemia, sobre isolamento, né, sobre como que a gente lida com essas questões. E aí, no próximo, a gente pode voltar a falar sobre o feminismo. E aí, convido novamente a Ariana e também as professoras que fazem parte ali do Feminismo em Debate. Depois você passa o contato delas que eu vou chamá-las. Com certeza, com certeza. Tudo é mostrado, tudo vai querer aparecer. Ai, ótimo, isso é ótimo. Pessoal, então vou encerrar. Está disponível no YouTube, daqui a pouco eu coloco. Então, quem perdeu a primeira parte, os 15 minutos ali, ou quer assistir novamente, pode ir lá. Beijão e segue, viu? Segue nosso canal, segue nossa página. Beijo! Tchau, tchau!